O Vasco vive um momento de reconstrução, de afirmação dentro e fora de campo, e uma das prioridades da diretoria é preservar seus principais ativos. E quando a gente fala de ativo, estamos falando do Ryan, né? O fenômeno da base que virou realidade em São Januário. O clube tem trabalhado forte nos bastidores para segurar o jogador e evitar que ele seja seduzido por propostas do futebol europeu já na próxima janela. A ideia é muito clara: não vender agora para vender melhor depois. O entendimento interno é de que não há motivo para acelerar uma transferência neste momento, e sim esperar o meio do ano, quando o mercado europeu está mais disposto a investir pesado, no encerramento de temporada e início de um novo ciclo no velho continente. Inclusive, para quem já dava como certa a saída do garoto logo em janeiro, pode tirar o cavalinho da chuva. A tendência é que o Vasco consiga manter o Ryan até pelo menos o meio do ano que vem. E essa estratégia passa por vários fatores. Um deles é o cuidado com o próprio desenvolvimento do jogador, que ainda tem muito a crescer com a camisa do Vasco. E outro ponto é financeiro. A diretoria entende que manter o atleta por mais um tempo pode significar uma valorização ainda maior, rendendo cifras mais altas numa futura venda. Nos bastidores, o clube trabalha com essa lógica, inclusive reforçando a blindagem sobre o garoto. O staff do Ryan também entrou nesse movimento. O entorno do jogador tem sido cauteloso, procurando proteger o menino das especulações que já circulam com força lá fora. Times grandes da Europa já começaram a monitorar o atacante de perto, mas o discurso oficial continua sendo o mesmo: não há pressa. E o Vasco vem fazendo o que pode para bancar essa ideia. Recentemente, o clube fez um empréstimo de cerca de 80 milhões de reais, justamente para manter a saúde financeira e evitar que precise vender seus principais jogadores às pressas. No pedido formal desse empréstimo, inclusive, a direção deixou claro que uma das razões do reforço de caixa era exatamente manter os ativos, e Ryan é o principal deles hoje. O contrato atual do jogador vai até o fim de 2026 e tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais. Mas, se tudo correr como esperado, essa multa pode subir ainda mais com uma possível renovação de contrato até o fim de 2027, aumentando o valor da cláusula e garantindo uma margem maior de lucro para o Vasco no futuro. Tudo isso, claro, é parte de um planejamento que visa não apenas o retorno financeiro, mas também o retorno esportivo. O Vasco sabe que pode contar com Ryan para sonhar mais alto no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Desde que Fernando Diniz chegou, o atacante tem crescido em campo, virou peça-chave, números à parte, já conquistou a torcida. São 9 gols marcados desde a chegada do técnico, empatado com Pablo Vegetti, e liderando diversas estatísticas ofensivas do elenco. É o jogador com mais finalizações, com mais faltas sofridas e um dos que mais ganham duelos individuais. Ryan já é, de longe, um dos nomes mais valiosos do elenco e talvez o mais cobiçado. E o que torna a situação ainda mais especial é que o garoto de 19 anos parece estar com os pés no chão, mesmo diante do assédio de clubes gigantes da Europa. Barcelona, Chelsea, Bayern de Munique, PSG, é muito nome pesado rondando a vida de um jovem que, até pouco tempo, era apenas mais uma promessa da base. Agora, virou realidade. E é aí que entra o papel da diretoria, da comissão técnica, do staff, da família e, claro, da torcida. Todo mundo precisa remar junto para que o Ryan continue evoluindo com calma, sem atropelos, sem decisões precipitadas que possam atrapalhar uma carreira que tem tudo para ser brilhante. A presença do Fernando Diniz nesse processo também tem sido fundamental. O treinador aposta no talento do garoto, confia no seu potencial e tem dado espaço para que ele cresça no tempo certo. Não é exagero dizer que o Diniz tem sido um mentor para o Ryan dentro de campo. Enquanto isso, o Vasco se prepara para mais uma pedreira no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo grande contra o Palmeiras, fora de casa, e o time vai precisar mostrar toda a evolução que teve nas últimas rodadas. São 11 pontos conquistados nos últimos 5 jogos. Empate com Flamengo, empate com Ceará, vitória contra o Sport, contra o Bahia e também sobre o Cruzeiro. 3 vitórias e 2 empates, uma sequência que devolveu a moral ao elenco e deu novo fôlego na luta por uma vaga nas competições internacionais.
Hoje, o Vasco está na 12ª colocação, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e vê o G6 a apenas 10 pontos de distância. Por outro lado, a zona do rebaixamento está cada vez mais distante, com 8 pontos de vantagem sobre o Z4. O cenário é de otimismo, mas ainda exige cautela. E o duelo contra o Palmeiras promete ser daqueles complicados. Primeiro porque o jogo é no Allianz Parque, onde o gramado costuma ser traiçoeiro para os adversários. Segundo porque o técnico Fernando Diniz pode ter desfalques importantes. Carlos de Pena, que sofreu uma lesão no adutor, ainda será reavaliado para saber se terá condições de jogo. Caso não tenha, deve permanecer no Rio de Janeiro e desfalcar o time. Outro desfalque certo é o do volante Barros, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E ainda tem a dúvida sobre TT, que está voltando agora e pode começar no banco. Diante disso, o treinador pode ter que mudar bastante a estrutura da equipe, especialmente no setor defensivo. No ataque, uma das apostas pode ser Matheus França. O jogador, que chegou por empréstimo junto ao Crystal Palace, vem ganhando cada vez mais espaço e confiança. Desde que foi relacionado pela primeira vez, só ficou de fora de um jogo. E o seu grande momento até agora foi contra o Botafogo, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, quando marcou um dos pênaltis da classificação. Desde então, vem entrando com frequência e mostrando personalidade. Ainda não balançou as redes com a bola rolando, mas tem criado boas oportunidades e demonstrado evolução física e técnica. O próprio Fernando Diniz já afirmou que vê o jogador como uma peça versátil, capaz de atuar como ponta, falso 9 ou até mesmo um meia centralizado. E com o desgaste físico do elenco, a chance de Matheus França aparecer como titular aumenta. Inclusive, essa versatilidade pode ser essencial para enfrentar o Palmeiras. Num jogo onde a velocidade e o contra-ataque devem ser armas importantes, escalar jogadores mais leves e dinâmicos pode ser o diferencial. Talvez, inclusive, o Pablo Vegetti fique no banco e o Vasco opte por uma formação mais móvel na frente. Tudo vai depender da leitura do treinador e da condição física dos atletas. Mas, independentemente da escalação, a presença de Rai em campo é motivo de confiança para a torcida. O garoto tem sido o diferencial técnico do time em vários momentos, e num jogo grande como esse, pode novamente fazer a diferença. E enquanto o Vasco se movimenta em campo e nos bastidores, outra situação que chamou a atenção foi a do Lincoln. O jogador, que era capitão do time sub-20, foi emprestado ao Volta Redonda na última janela e, desde então, não foi relacionado para nenhum jogo. Isso mesmo, nenhum minuto em campo. A equipe do interior fluminense está brigando contra o rebaixamento na Série B e, mesmo com um elenco limitado, não tem aproveitado o zagueiro. É um cenário estranho e que levanta dúvidas sobre o futuro do atleta. Com contrato até novembro do ano que vem, Lincoln dificilmente será aproveitado no elenco principal do Vasco em 2025. Pode até ganhar minutos no Campeonato Carioca, naquela fase inicial onde o time usa a base, mas a tendência é de que o clube busque uma nova negociação. Até porque, com tantos jovens de talento surgindo em São Januário, fica difícil manter um jogador sem perspectiva real de utilização. O momento é de movimentação intensa dentro do clube. Seja cuidando do presente com reforços pontuais e reavaliações, seja planejando o futuro de suas promessas como o Ryan. O Vasco parece ter aprendido com os erros do passado e agora adota uma postura mais estratégica. E nesse novo modelo, segurar um talento como Ryan pode ser o passo mais inteligente que o clube pode dar. Porque não se trata só de dinheiro, mas de construir uma identidade, de mostrar que o clube voltou a pensar grande e sabe onde quer chegar. Enquanto o Vasco faz esse trabalho minucioso para preservar o Ryan e extrair o máximo de retorno esportivo e financeiro, o torcedor começa a enxergar algo que há tempos parecia distante, um elenco competitivo, com jovens promessas bem aproveitadas e um projeto esportivo que, apesar das dificuldades, começa a ganhar forma. Ryan, com apenas 19 anos, virou a cara desse novo momento vascaíno. E não apenas pelos números que ele apresenta, mas pela forma como joga, pela maturidade com que conduz a bola, se movimenta, protege, finaliza, sofre faltas e puxa a responsabilidade mesmo nos jogos mais difíceis. A conexão entre ele e o torcedor é visível,
quase palpável. A cada partida, a expectativa aumenta. A cada gol, a esperança cresce. E não tem como falar de esperança sem tocar no futuro. O Vasco, que por muito tempo foi alvo de críticas por não valorizar suas categorias de base como deveria, parece agora entender a importância de lapidar seus talentos com inteligência. Não é mais questão de revelar para vender rápido. A ideia, hoje, é revelar para usar, valorizar, desenvolver, e só depois, quando o mercado estiver realmente pronto para pagar o que vale, aí sim negociar. Isso vem sendo refletido em cada passo do clube, desde os bastidores da diretoria até as decisões de campo do Fernando Diniz. A própria gestão atual, liderada pelo presidente Pedrinho, tem feito movimentos que deixam claro o desejo de mudança de mentalidade. E o caso do Ryan é, sem dúvida, o melhor exemplo disso. Mas essa transformação passa também por saber lidar com os bastidores do futebol. As especulações, as pressões externas, o assédio de clubes europeus e os próprios interesses do staff e dos jogadores. No caso do Ryan, os empresários já estão se movimentando, conversando, sondando possibilidades. Não é fácil manter a cabeça de um jovem no lugar quando nomes como Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique e PSG aparecem como possíveis destinos. Qualquer um se encantaria. Só que nesse momento, o entorno do jogador tem atuado como uma muralha. O discurso é alinhado com o clube, nada de pressa. A ideia é resistir à tentação do mercado e aguardar a janela do meio do ano que vem, quando as ofertas tendem a ser mais vantajosas. Até lá, a missão é clara: blindar o garoto e permitir que ele continue crescendo com tranquilidade. Inclusive, um ponto que vale destacar é o planejamento do Vasco com relação à renovação contratual do Ryan. A multa atual já é alta, gira na casa dos 40 milhões de euros, mas a diretoria quer mais. O objetivo é renovar com o jogador até o fim de 2027 e aumentar ainda mais essa multa, garantindo assim que qualquer negociação futura aconteça nos termos do clube. Essa é uma forma de dar mais segurança, de mostrar força no mercado e de proteger seu maior talento da forma mais profissional possível. E essa postura também serve como recado para outras joias da base. O Vasco mudou. Agora o clube valoriza quem vem de dentro, oferece estrutura, projeção, visibilidade, acima de tudo, respeito ao tempo de cada atleta. Enquanto isso, dentro de campo, o time se prepara para encarar o Palmeiras num dos jogos mais difíceis da temporada. O Allianz Parque, como todo mundo sabe, é um estádio onde poucos times conseguem jogar bem. O gramado sintético impõe um ritmo diferente, a pressão da torcida é enorme e o adversário dispensa apresentações. Mas o Vasco chega com moral. Foram 11 pontos somados nas últimas 5 rodadas e uma crescente clara no desempenho coletivo. O time começa a mostrar mais consistência, tanto na defesa quanto no ataque. E, mesmo com os desfalques importantes como Barros, e possivelmente, Carlos de Pena, o torcedor se mostra mais confiante do que em outros momentos da temporada. Parte disso se deve à forma como o elenco vem sendo ajustado pelo Fernando Diniz. O treinador, que sempre foi conhecido por seu estilo ofensivo e pela forma ousada de montar equipes, tem demonstrado também uma capacidade de adaptação. Diante das ausências, ele tem encontrado alternativas dentro do próprio grupo. E uma dessas alternativas pode ser justamente Matheus França. O jogador, emprestado pelo Crystal Palace, vem entrando bem nas partidas, ganhando ritmo e recuperando a confiança. Contra o Botafogo, foi decisivo. Contra o Sport, Flamengo e Cruzeiro, mostrou habilidade, criatividade e boa leitura de jogo. Ele ainda busca o primeiro gol com a bola rolando, mas já é visto como um coringa dentro do elenco. Matheus França pode atuar em várias posições no ataque. Já entrou como meia, como ponta e até como falso 9. E diante da necessidade de montar um time mais veloz e leve para encarar o Palmeiras, há quem aposte que ele pode começar jogando, talvez até no lugar do Vegetti, que é mais fixo, mais estático. A ideia seria explorar o contra-ataque, se aproveitar do gramado rápido e buscar surpreender o adversário com transições mais ágeis. Tudo vai depender do treino final e da avaliação física dos atletas, mas o nome do França ganha força nos bastidores.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um rumor que começou como sussurro entre executivos de mercado pode abalar o cenário esportivo. O Banco Safra na Colina estaria disposto a investir nada menos que 3,1 bilhões de reais para adquirir a SAF do Vasco da Gama. A notícia, que circula discretamente em corredores de clubes, agências de marketing esportivo e rodas de investidores, ainda não teve confirmação oficial, mas já provoca especulações acaloradas sobre o futuro do Cruz-Maltino. Fontes próximas à diretoria do clube afirmam que o interesse do banco não é apenas financeiro. Há, segundo os boatos, um projeto ambicioso de transformar o Vasco em um clube global, com investimentos em infraestrutura, categorias de base, marketing digital e expansão internacional. A quantia envolvida, superior a qualquer negociação recente envolvendo clubes brasileiros, reforça a dimensão do que seria uma operação inédita no futebol nacional. Entre torcedores, a reação é de mistura de entusiasmo e cautela. Alguns imaginam um futuro promissor, com contratações de peso e estabilidade econômica, enquanto outros temem mudanças drásticas na gestão e na identidade centenária do clube. No meio esportivo, o assunto também movimenta agentes, empresários e outros clubes, que já tentam antecipar impactos e possíveis repercussões no mercado de transferências. Ainda assim, especialistas alertam para a necessidade de cautela. Negócios dessa magnitude envolvem etapas complexas de análise jurídica, financeira e regulatória. Até que haja um pronunciamento oficial, o burburinho deve permanecer. No entanto, já é inegável que a simples circulação desse rumor reacendeu a atenção sobre o Vasco, movimentando o debate sobre o futuro do clube e colocando novamente no centro das conversas sobre o futebol brasileiro. Se confirmado, o investimento do Banco Safra na Colina não apenas mudaria a história do Vasco da Gama, mas também poderia redefinir o modelo de negócios de clubes no país, abrindo espaço para novas estratégias de gestão e monetização no esporte. Até lá, resta a torcida acompanhar ansiosa cada novo sinal de que o gigante da colina possa estar prestes a iniciar uma nova era, regida por cifras impressionantes e projetos que podem transformar o Vasco em um verdadeiro protagonista global. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.